não foi o primeiro, e a coroa só lava a mão quando a água bate na bunda do rei. Você achou que o príncipe Andrew caiu porque fizeram justiça? Não, ele caiu porque virou peso, porque escândalo moral a monarquia aguenta, manchete feia ela engole, foto constrangedora ela paga. O que ela não aguenta é risco estrutural, e quando o risco chega perto demais do rei, o sangue vira detalhe. E não vem com conto de fadas, isso não começou com Epstein, não começou com a internet, não começou com cancelamento, isso é tradição. Tradição antiga com cheiro de ferro, vinho e cabeça rolando no chão. A família real britânica sobrevive há séculos porque ela sabe fazer uma coisa que família comum não faz: amputar. E não é metáfora bonita não, é cortar irmão, filho, sobrinho, cortar quem virar ameaça. Oi coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje eu vou te mostrar como a coroa protege os seus até o último segundo. E depois executa com frieza administrativa, porque, como eu sempre digo, monarquia não é família. É empresa hereditária com departamento de crise. E quando a marca corre risco, alguém vira carne. Esquece a modernidade por um segundo e tudo que eu já te contei sobre o caso do Andrew, que inclusive eu vou pôr o vídeo aqui no final. E visualiza a Inglaterra do século XV, no meio daquela carnificina que foi a Guerra das Duas Rosas. A Inglaterra estava tão instável que o trono parecia cadeira de bar depois das 3 da manhã. Ninguém sabia quem ia estar sentado ali no dia seguinte. Foca num cara chamado George Plantageneta, o Duque de Clarence. O George era irmão mais novo do rei Eduardo IV, e se você acha que rico é insuportável e é invenção de hoje, o George era o puro suco da arrogância aristocrática. Um cara que tinha sangue real fervendo de ambição, que se achava um gênio da política, mas que na verdade era só um moleque invejoso, que não suportava ver o irmão mais velho sentar na cadeira principal. O sistema protegeu o George de um jeito que beira o absurdo, porque o Eduardo IV amava o irmão, cobria ele de terras, de títulos, de dinheiro e transformou o cara num dos homens mais ricos da Europa, só para ver se ele sossegava o facho. Mas o problema de quem nasce com o rei passando a mão na cabeça é que a pessoa acha que é imortal. Isso aconteceu bastante, né? Até, eu não sei, me lembrei agora do príncipe Harry. Enfim, o George não se contentou em ser o número 2, ele queria a porra toda. E quando percebeu que o irmão não ia dividir poder, ele virou traidor profissional. Se aliou ao homem mais perigoso da Inglaterra naquele momento, o Richard Neville, o conde de Warwick, o fazedor de reis, o sujeito que literalmente colocava e tirava reis no trono como quem troca a peça do tabuleiro. E ele se casou com o inimigo, literalmente. Ele se casou com a Isabel Neville, ou Elizabeth, filha do Warwick, selando uma união que era menos romântica e mais declaração de guerra ao próprio irmão. E aí a coisa fica interessante de verdade. Se você sabe um pouco da Guerra das Duas Rosas ou já assistiu algum vídeo que eu falei sobre ela, o país estava completamente instável. A nobreza estava armada e os reis podiam cair a qualquer momento. O Warwick então rompeu com Eduardo IV depois que ele percebeu que estava perdendo toda a sua reverência dentro da corte. Depois do casamento do próprio Eduardo com Elizabeth Woodville. Ele queria que o Eduardo se casasse com uma princesa estrangeira. E aí ele se casou com Elizabeth Woodville. E aí simplesmente o Robert fugiu para a França, negociou com antigos inimigos, costurou apoio internacional e o George, irmão do Eduardo, foi junto com a esposa grávida. E aí o golpe até funcionou por um momento. Em 1470, durante a chamada redenção do Henrique VI, o Eduardo IV foi deposto e exilado quando Warwick se aliou à rainha Margaret de Anjou, trocou de lado de novo e restaurou o Henrique VI ao trono. E a Inglaterra então mergulhou de novo naquela montanha-russa de lealdades quebradas. Ou seja, vou resumir, o George ficava do lado do irmão, né? Porque eu acho que ficou confuso o roteiro. E aí simplesmente ele se aliou ao Warwick para derrubar o irmão. Eles foram para a França buscar apoio. Quando eles retornaram, eles entraram em guerra com o Eduardo e retomaram o Henrique VI no trono, que era o rei que o Eduardo tinha tirado, chamado de o Rei Louco, que é o esposo, marido da Margaret de Anjou. Quem sabe faz ao vivo. O George provavelmente achou que estava no auge da genialidade política, porque agora ele não era só irmão do rei, ele era a peça central na queda do irmão e na restauração do monarca anterior. Só que quando o George começou a perceber que podia ter trocado um trono estável por um manipulador que não devia lealdade a ninguém,
Ele fez o que ele sabia de melhor, mudou de lado de novo. Sim, ele traiu o traidor. O George rompeu com o Warwick, voltou correndo para os braços do irmão Eduardo IV e ajudou ele a reconquistar o trono, participando da campanha que terminou com o Warwick morto na Batalha de Barney em 1471. E aí a história podia acabar aí, né? Com uma redenção dramática, o rei voltando ao poder, o grande conspirador morrendo no campo de batalha, o irmão arrependido retorna ao núcleo da família. Só que é aqui que você entende o tamanho da proteção que ele tinha, porque o Eduardo IV podia ter mandado cortar a cabeça do George ali mesmo, né? E ele tinha a justificativa perfeita, mas não. Ele perdoou, ele reintegrou, ele devolveu terras, títulos, riqueza, posição na corte, porque executar o próprio irmão depois de reconquistar o trono seria admitir fragilidade dinástica, e a dinastia não podia parecer frágil no meio de uma guerra civil. Só que tem um detalhe que muda tudo. Quando alguém aprende que pode trair, provocar guerra, derrubar reis, mudar de lado e ainda assim ser perdoado, essa pessoa começa a se sentir invencível. E aí foi exatamente o que aconteceu com o George. Ele voltou a circular pelos corredores do palácio, arrotando arrogância, achando que era intocável. Só que o George era burro. Aquele tipo de burro mesmo que não entende quando o aviso final foi dado. E aí ele começou a conspirar de novo, batendo de frente agora com a rainha Elizabeth Woodville, acusando as criadas dela de bruxaria, envenenamento, tumultuando o conselho do rei e criando um caos diplomático, porque ele queria casar com a filha do Duque de Borgonha contra as ordens expressas do rei. E foi aí que a água bateu na bunda do Eduardo IV e o protocolo de amputação foi ativado. O rei percebeu que o irmão não era mais um parente difícil, ele era um tumor que estava espalhando metástase pela estabilidade de um país que não aguentaria mais guerra civil. E aí o Eduardo fez o que o Charles III fez com o Andrew, só que a versão raiz. Ele cortou o cordão umbilical. O próprio rei foi para o parlamento e liderou a acusação de alta traição contra o próprio irmão. E estranho, porque reis não participavam muito disso, né? Ele listou cada merda, conspiração e cada quebra de confiança, destruindo George publicamente antes de mandar ele para as paredes frias e úmidas da Torre de Londres. A sentença de morte foi dada, mas lembra, o sistema odeia espetáculo, quando o espetáculo enfraquece a coroa. Então decapitar um príncipe em praça pública não era só matar um homem, era ensinar ao povo que o rei também podia cair. E isso é perigoso demais para virar um espetáculo. Então o rei decidiu que seria uma execução privada. E é aqui que a lenda é maravilhosa, e eu realmente espero que tenha acontecido isso mesmo, porque eu achei muito engraçado. Os relatos da época, que nunca foram desmentidos pela coroa, dizem que o Duque de Clarence foi executado tendo a sua cabeça enfiada, ou seja, ele foi afogado dentro de um barril de vinho Mausen, o seu preferido. Mas se afogar no próprio luxo te parece poético ou limpo demais para uma punição do Estado? Ok, a gente segura, dá um salto na história, sai do século XV e agora vai direto para o século XVII, no meio da corte mais libertina, safada e hipócrita da Inglaterra, para olhar para uma humilhação que não teve glamour nenhum. Porque quando o sistema quer destruir alguém que brincou com perigo, ele faz questão de moer até a última gota de dignidade que aquele indivíduo achou que tinha. Até agora estava engraçadinho, né? Porque era o irmão do rei. E dizem alguns que ele era bêbado, que ele que escolheu. Outros dizem que o Eduardo IV, por ele ser bêbado, decidiu ser dessa forma. Enfim, eu acho que eu morreria feliz, morreria bêbada. Enfim, deixa eu te apresentar o James Scott, o Duque de Monmouth. O Monmouth não era um irmão, era o filho bastardo mais politicamente ativo, mais conhecido e mais mimado do rei Charles II. E o paizão do ano blindou o Monmouth de um jeito quase irresponsável. E transformou o filho bastardo numa extensão do próprio ego. E quando o pai usa o filho como espelho, o filho cresce achando que o mundo lhe deve reverência. O Monmouth achava que era escolhido de Deus e do povo, e ele achava que o amor do pai e a ojeriza da Inglaterra protestante contra o catolicismo iam ser o suficiente para ele sentar no trono. Mas aí, quando Charlito II morreu em 1685 e o tio dele, o James II, assumiu a coroa com mão de ferro,
O jogo mudou de regra e o Monmouth não leu o memorando. O bonitão, que já estava exilado desde o tempo do reinado do pai por se meter em diversas confusões, inclusive rumores de estupro, bebedeiras e assassinatos, achou que seria uma boa ideia desembarcar na Inglaterra, se autoproclamar o rei legítimo e liderar uma rebelião armada contra o tio. Quando o exército rebelde dele trombou com as tropas profissionais do rei na Batalha de Sedgemoor Moor, o massacre foi absoluto. E o que o grande duque de Monmouth, o herói protestante, fez? Não morreu lutando como um rei. Ele abandonou os próprios soldados camponeses para serem estripados na lama. Trocou de roupa com um pastor e no meio do caminho fugiu, como um rato apavorado, e foi caçado com cães e soldados até ser encontrado mijado dias depois, encolhido no fundo de uma vala nojenta no meio do mato, escondido embaixo de samambaia e comendo ervilhas cruas. Enfim, só que a humilhação dinástica não parou naquela vala. O sangue real que ele tanto ostentava não salvou o pescoço quando ele foi levado sob guarda até Londres para responder por alta traição. O Monmouth escreveu cartas desesperadas pedindo perdão, disse que se converteria ao catolicismo, tentou negociar a clemência, tentou usar qualquer recurso político que ele ainda tivesse, mas a decisão já estava tomada antes mesmo do julgamento começar. O processo em Westminster Hall foi rápido, formal, inevitável. Não era um tribunal para decidir inocência, era um ritual jurídico antes da execução. E aí entra o ponto estrutural. O James não podia perdoar. Não porque ele era cruel por prazer, mas porque perdoar o sobrinho significava legitimar a ideia de que o trono podia ser disputado por carisma. E trono disputável virava convite para uma nova guerra. E a execução do Monmouth não foi um corte limpo de filme de Hollywood. Calma, agora. Se você tem estômago fraco, pula essa parte. O carrasco oficial era Jack Keith, já conhecido por incompetência e brutalidade. Como era costume na época, condenados frequentemente ofereciam moedas ao executor na esperança de uma morte rápida. O Monmouth fez o mesmo. Não era suborno para escapar, era um último gesto desesperado de alguém tentando comprar dignidade na própria morte. Mas dignidade não foi o que ele recebeu. E o que se seguiu foi uma carnificina, que nojou até os guardas que estavam acostumados com sangues e execuções. O Keith ergueu o machado e deu a primeira pancada, mas o corte foi raso, pegou na nuca e não atravessou. O Monmouth, com o pescoço rasgado e sangrando, levantou a cabeça do bloco, olhou para o executor com os olhos arregalados de dor e descrença e botou a cabeça de volta. O Keith deu a segunda machadada e nada. Deu a terceira e a multidão começou a gritar de desespero. O Keith entrou em pânico, jogou o machado no chão e disse: eu não consigo terminar o serviço. E aí o xerife teve que ameaçar matar o próprio carrasco ali mesmo se ele não finalizasse. Foram 5 machadadas cegas, arrancando lasca de osso, estrilhaçando vértebra e espalhando pedaço de carne viva. Com o duque se contorcendo e sangrando, feito um porco num abatedouro clandestino, até que o machado não deu mais conta e o Keith teve que puxar uma faca de açougueiro lá do cinto mesmo, debruçar sobre o corpo ainda quente e terminar de separar a cabeça do ombro, cerrando as cartilagens e os tendões que sobraram na força do ódio. Foi uma das mensagens mais brutais, gráficas e cristalinas que a monarquia já escreveu com o sangue dos próprios membros. Enfim, a tradição nunca foi misericordiosa, o que conecta o Andrew escondido atrás dos advogados em Windsor, o Clarence agonizando num barril de vinho e o Monmouth tendo o pescoço cerrado num patíbulo, não é a imortalidade dos atos deles, não é o fato de serem pessoas ruins, invejosas ou criminosas. O que conecta o destino dos três é a engrenagem puramente logística do Estado. E agora deixa eu te falar uma coisa, de novo, como eu sempre falo em todos os vídeos, que ninguém gosta de admitir, porque quebra completamente o conto de fadas. Monarquia não é família, é empresa hereditária com marketing impecável. Eles chamam de the firm, a firma. Não por acaso, não por apelido carinhoso, é uma definição operacional. Firma protege marca, patrimônio e estabilidade institucional. Pessoas são detalhes, peças e custos variáveis. E é aqui que muita gente ainda se engana, porque olha para a foto de Natal, para a varanda do palácio, olha para a criança acenando com um chapeuzinho combinando e pensa, que família linda, unida, essa família é muito unida. Mas família unida não arquiva processo em silêncio, não mede popularidade com instituto de pesquisa, não contrata consultor de reputação depois de denúncias de tráfico sexual.
Quem ameaça o fluxo, sai. Quem ameaça a continuidade da marca, sai. Quem ameaça o trono vira exemplo. Como eu sempre digo, o sistema não protege sangue, ele protege continuidade. Sangue é símbolo enquanto serve. Quando deixa de servir, vira peso. A coroa não pensa, é meu irmão. A coroa pensa, qual é o impacto disso na estabilidade do reino? Parece frio? É porque é frio. Parece cruel? É porque é cruel. Mas é eficiente. E eficiência é o que manteve essas estruturas vivas enquanto repúblicas iam e voltavam em colapso. E aí você me diz, mas isso é coisa antiga, hoje é diferente. Diferente hoje. Onde? Hoje só tem advogado melhor e comunicado mais polido. O mecanismo é o mesmo, a lógica é idêntica. Remover risco antes que vire precedente. E aqui vai a pergunta que ninguém gosta de fazer. Se a estrutura é capaz de eliminar irmão, filho, sobrinho, para continuar existindo, você acha mesmo que ela hesitaria em sacrificar qualquer outra pessoa? A diferença entre o príncipe e o cidadão comum é a estética, não é mecânica. O sistema usa quem precisa usar. E isso não é exclusivo da Inglaterra, não é defeito de uma dinastia específica, é regra do jogo monárquico. Eu posso até contar em outro vídeo sobre outras monarquias. Enfim, toda a coroa que sobreviveu aprendeu a amputar cedo para não morrer inteira. Algumas fizeram isso em praça pública para educar o povo pelo medo. Outras fizeram no escuro para preservar a mística, mas todas entenderam uma coisa básica. O trono não pode demonstrar fragilidade emocional. Se o rei hesita por amor, ele ensina ao país inteiro a hesitar contra ele. E poder não pode parecer hesitante. Poder que hesita sangra. A coroa não ama ninguém, ela usa. Enquanto você vende foto, discurso, cortina de fumaça, você é família. No dia em que você vira risco, você vira carne. Simples assim. Porque no jogo dos tronos, meus amados, o sangue é mais ralo que o vinho e a coroa sempre vai ser mais pesada que a cabeça de quem acha que pode desafiá-la. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita e se inscreve no canal. Aqui o cafezinho nunca esfria, lembram disso? E as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Eu te espero amanhã. Um beijo grande e pro próximo Stevflix.